contribui para a preservação do meio ambiente. Se contribui para preservar o meio ambiente, tem que ser uma atitude positiva. Neste caso, uma atitude positiva é a manutenção preventiva dos veículos. Contribui para a preservação do meio ambiente. A manutenção preventiva dos veículos. Estacionar o veículo em locais e horários proibidos, especificamente pela sinalização. No caso, placa proibida estacionar. Ele quer saber o que quer. Uma dica que eu dou para vocês. Toda vez que estiver estacionado em local proibido, em horário proibido, em vaga proibida, lembrem-se que a resposta precisa ter a palavra remoção. Por quê? Se eu estou estacionado em local proibido, em local irregular, atrapalhando a circulação dos demais, ele vai gerar a medida administrativa de remoção. Então, a resposta correta tem que ter a palavra remoção. Nesse caso, infração média, 4 pontos na CNH e remoção do veículo. Infração média, 4 pontos na CNH e remoção do veículo. Mais uma. Estacionar o veículo na contramão da direção é uma infração. Professora, mas está estacionado na contramão e não tem a presença da remoção. Por quê? Ele não está atrapalhando a circulação dos demais. Viram a diferença? Por quê? Ele está estacionado em local permitido, porém, ele está na direção errada. Então, ele não está atrapalhando a vida de ninguém. Por isso que estacionar na contramão é apenas uma infração média com 4 pontos. Não é gravíssima porque não coloca a vida de ninguém em risco. Infração gravíssima é aquela que coloca a vida das outras pessoas em risco, além da minha. E infração grave é quando coloca a minha vida em risco. Estacionar na contramão não está atrapalhando a circulação de ninguém, então é apenas uma infração média. Agora, bloquear, olhem bem, bloquear a via com o veículo resulta em, se eu estou bloqueando a via, eu estou bloqueando a passagem dos demais. É algo muito grave, é algo muito sério, porque eu estou fazendo intencionalmente. Então, vai gerar multa, vai gerar apreensão do veículo e remoção. Então, bloquear a via com o veículo, multa, apreensão do veículo e a sua remoção. Você está passando por uma rua com um trânsito bastante congestionado e presencia a seguinte situação. Então, vem a historinha lá. Na rua, com 3 faixas de rolamento, os veículos estão parados porque no quarteirão seguinte há uma obra da prefeitura que afunila o tráfego para uma única pista. Uma senhora idosa decide atravessar a rua congestionada, pois acredita não haver perigo. Eis que quando já havia vencido a segunda fila de veículos, é atropelada por uma motocicleta que vem costurando entre as faixas. A pedestre caiu, mas por sorte só teve pequenos arranhões. Diante da situação apresentada, é correto afirmar que o desrespeito às normas de trânsito é responsável pela maioria dos acidentes. O desrespeito às normas de trânsito é responsável pela maioria dos acidentes. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Então, aqui ele está dando para nós 3 números romanos e ele quer saber quais deles estão corretos. O 1 fala que a circulação far-se-á pelo lado esquerdo da via. Opa, pera lá, tem alguma coisa errada. Nós não circulamos pela esquerda, nós circulamos pela direita, nós ultrapassamos pela esquerda, mas a circulação, ela é feita pela direita, com exceção quando é mão inglesa, mas 95% dos casos, a circulação é feita pela direita e a ultrapassagem pela esquerda. Então, vocês já descartam todas as alternativas que tiver a presença do número romano 1. Porque ele está errado. Então, vocês já aumentam as chances de vocês de acertar essa questão. Número romano 2 fala que a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda. Sim, com certeza. Obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas no CTB, exceto, olha a exceção,
quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Aí é uma exceção, aonde eu poderei ultrapassar pela direita. Então, está certo. E 3, o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas, nos acostamentos, só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento, sim. O passeio, a calçada, o acostamento, ele pode ser circulado por veículos, mas apenas para essa exceção. Para entrar e sair da garagem da sua casa, do posto de combustível, do estacionamento do shopping, e no caso do acostamento para uma parada de emergência, ou então quando nós precisarmos fazer uma conversão para esquerda. 3 motoristas têm os seguintes históricos de infrações nos últimos 12 meses. Então, motorista 1, motorista 2 e motorista 3. E o que ele quer saber? A suspensão do direito de dirigir. Para quem que vai acontecer? O motorista 1, ele tem 4 pontos relativos a uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 20%. Em mais de 20% é uma infração de natureza média com 4 pontos, mas isso não gera suspensão. Agora, entre 20 e 50, aí já é uma infração de natureza grave com 5 pontos, mas também não gera suspensão. Porém, olhem o motorista 2. O registro de uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 50%. Transitar a mais de 50%, por mais que esse condutor não tenha nenhuma outra infração, apenas essa infração já é suficiente para gerar a suspensão direta do direito de dirigir. Outra, por exemplo, dirigir alcoolizado. Dirigir alcoolizado, por mais que o condutor não tenha nenhuma outra infração, vai gerar a suspensão direta da habilitação. Então, o motorista 2, ele vai sim ser suspenso. Já o motorista 3, ele tem 18 pontos relativos a 2 infrações de natureza gravíssima e uma de natureza média. Bom, se ele tem 2 gravíssimas, ele vai ser suspenso com 20 pontos. Como ele tem 18, ele não vai ser suspenso. Se ele tivesse uma infração gravíssima apenas, ele iria ser suspenso com 30 pontos. E se ele não tivesse nenhuma infração de natureza gravíssima, aí a suspensão iria acontecer com 40 pontos. As condições adversas do veículo podem causar acidentes. Quais que causam acidente? Pneu careca, uma lâmpada queimada que dificulta a visualização, entre outros. Porém, olhem bem, qual das alternativas abaixo está incorreta? Ou seja, o que não causa o acidente? O modelo do veículo e os impostos atrasados. Se o teu veículo é da Volkswagen, ou é da GM, ou é da Fiat, se é azul, amarelo, cor-de-rosa ou preto, isso não vai gerar um acidente, muito menos se o imposto estiver atrasado. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de trânsito no mesmo sentido, ficarão sempre a faixa da direita será para veículos mais lentos e que estiverem desenvolvendo menor velocidade, veículos mais pesados. Já a faixa da esquerda vai ser para quem? Para os veículos que estiverem mais rápido ou que estiverem desenvolvendo uma ultrapassagem. Logo, as da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento de veículos de maior velocidade. Então, a da esquerda destinada à ultrapassagem e ao deslocamento de veículos de maior velocidade, e a da direita para os veículos de grande porte ou que estiverem desenvolvendo menor velocidade. Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve. Esta regra vale tanto para o ciclista quanto para o pedestre. Manter-se em fila única. Pedestres e ciclistas. Manter-se em fila única. O sistema de transmissão, aliás, os sistemas de transmissão mais comuns são o mecânico e o automático. Então, ele vai ter o mecânico e vai ter o automático. Qual é a diferença entre eles? No mecânico, a troca de marcha tem que ser feita mecanicamente. E quem que vai fazer essa troca? O condutor,
que é normalmente o carro da autoescola. Você coloca a primeira para arrancar, depois coloca a segunda, coloca a terceira, segunda para passar uma lombada, para fazer uma conversão. Isso é um câmbio mecânico, aonde o condutor tem que trocar as marchas manualmente. Então, o câmbio mecânico, as marchas são selecionadas ou trocadas pelo condutor do veículo manualmente, mecanicamente, certo? Já o automático é aquele carro que não possui embreagem. Então você vai colocar no D, de driving, que é dirigir, e ele vai fazendo a troca automaticamente. Então você vai arrancar em primeira automaticamente, ele vai trocar para a segunda automaticamente, para a terceira. Se você reduzir a velocidade, ele vai reduzir a marcha, mas tudo isso de forma automática, ok? Em via urbana, sinalizada, sem passeios, a circulação de pedestres deverá ocorrer. Vias urbanas são as vias que estão dentro da cidade, que são 4: trânsito rápido, arterial, coletora e local. Vale lembrar que trânsito rápido é 80 km por hora, que a arterial é 60, que a coletora é 40 e que a local é 30. Agora, aonde que o pedestre vai circular? Nos bordos da pista de rolamento em fila única. Lembra que eu falei para vocês na questão anterior que a regra de manter-se em fila válida tanto para o pedestre quanto para o ciclista? Então, nos bordos da pista de rolamento em fila única. Bicicleta também vai rodar na via, no mesmo sentido dos carros, com prioridade sobre os veículos, sempre pelo bordo e sempre em fila única. Os passageiros no banco de trás, ao descer do veículo: A. Devem usar a porta mais próxima do seu assento. B. Devem sair sempre pelo lado da calçada. C. Podem sair por qualquer um dos dois lados. Ou letra D. Devem sair sempre pelo lado esquerdo. Qual que vocês acham que é a maneira correta dos passageiros do banco de trás descerem do veículo? Usar a porta mais próxima do seu assento, sair pelo lado da calçada, sair por qualquer um dos lados ou sair sempre pelo lado esquerdo. Acertou quem respondeu a letra B, de bola, que devem sair sempre pelo lado da calçada. Então, os passageiros no banco de trás, ao descer do veículo. Letra B, devem sair sempre pelo lado da calçada. Uma dica bem importante é vocês sempre copiarem a pergunta e a resposta correta, que isso vai intensificar a aprendizagem de vocês. E vale ressaltar também que ele pode perguntar sobre o motorista. Então, ele diz assim: antes de abrir a porta de seu veículo para desembarcar, o condutor do veículo motorizado deverá abrir a porta, depois de se certificar de que isso não constitui perigo para os outros usuários da via. Então, os passageiros do banco de trás devem sair sempre pelo lado da calçada e o condutor do veículo deverá abrir a porta depois de se certificar de que isso não constitui perigo para os outros usuários da via. E os passageiros do banco de trás devem sair sempre pelo lado da calçada. Os componentes do sistema de alimentação são: sistema de alimentação é o responsável por juntar, por misturar na quantidade adequada o combustível mais o ar. Quais que são eles? Letra A: carburador e injeção eletrônica. B: vela e bobina. C: ignição e lubrificação. Ou D: radiador e bomba de água. Então, o sistema de alimentação é o responsável por misturar na quantidade adequada ar mais combustível. Quem que são os responsáveis por essa mistura? Acertou quem respondeu a letra A, que é o carburador, e a injeção eletrônica. Então, o sistema de alimentação, carburador e injeção eletrônica. E poderá cair também a pergunta comentando que nos veículos, que é utilizado o carburador, mas nos veículos mais novos, o carburador ele vai ser substituído pela injeção eletrônica. Então, sistema de alimentação, carburador nos carros mais antigos e injeção eletrônica nos carros mais novos. A sinalização horizontal,
que é a sinalização horizontal? É tudo que está no chão, pintado, desenhado ou aposto sobre o pavimento, que indica ao condutor a proibição para estacionar. É feita na qual cor? Nesse caso, ele está se referindo ao meio-fio. Quando o meio-fio está pintado em qual cor que vai ter uma proibição de parada ou de estacionamento? Letra A, azul. B, branca. C, vermelha. Ou D, amarelo. Proibição para estacionar. Qual que vai ser a cor do meio-fio? Azul, branca, vermelha ou amarela? Acertou quem respondeu a letra D na cor amarela. Toda vez que vocês tiverem faixa amarela ou o meio-fio pintado na cor amarela, ele está indicando uma proibição para estacionar. E vale ressaltar que estacionar em local proibido, você poderá ainda ter o seu carro removido. Então, toda vez que você estacionar em local proibido, você estará sujeito à remoção do teu veículo. A placa R22 informa. Todas as placas Rs são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições ou obrigações na utilização das vias. Então, o que nós temos nessa placa? Nós temos o desenho de um pneu, e esse pneu ele está envolto por correntes, certo? Então, o que será que significa? Letra A, uso obrigatório de correntes. Letra B, sentido circular obrigatório. Letra C, interseção em círculo. Ou letra D, proibida a circulação de caminhões. Então, vejam bem, nós temos um pneu e esse pneu ele está envolto, ele está enrolado com correntes. Então, a única alternativa que tem correntes é a letra A, que é a nossa alternativa correta. Uso obrigatório de correntes. Então, a placa R23 regulamenta o uso obrigatório de correntes. A imobilização de um veículo numa via para uma operação de carga e descarga de mercadorias é considerada pelo CTB como. Cuidem, notem que ele não está falando que está sendo feito algo errado. Ele está dando que está sendo feito uma operação de carga e descarga. E ele quer saber o que essa operação de carga e descarga é considerada pelo CTB. Letra A, estacionamento. Letra B, estacionamento se houver cartão de estacionamento rotativo. Letra C, parada. Ou letra D, infração em qualquer hipótese. Qual que vocês acham que é a resposta correta? Pois bem, vocês podem descartar a letra D, porque ele não está falando que está sendo feito algo errado. E também podem descartar a letra B, porque não tem nenhum complemento. Então, ficamos entre o estacionamento e a parada. Agora vai ser bem importante nós lembrarmos qual a diferença entre o estacionamento e a parada para acertar essa questão. A parada na letra C é algo breve, apenas para embarque e desembarque. Resumindo, dura alguns segundos, então não tem como em alguns segundos a pessoa efetuar uma operação de carga e descarga que leva mais de hora. Então será letra A, resposta correta, um estacionamento. A imobilização de um veículo durante o tempo permitido para embarque e desembarque de pessoas caracteriza-se como parada, porque é apenas alguns segundos, apenas para embarque e desembarque. Agora, a questão anterior, a imobilização de um veículo numa via para uma operação de carga e descarga de mercadorias é considerada pelo CTB como estacionamento, ou seja, vai ser mais de hora. A pessoa vai ter que parar o caminhão, colocar em neutro, puxar o freio de mão, desembarcar do veículo, descarregar ou carregar as mercadorias, depois entrar no veículo de novo, dar a partida e daí sair. Portanto, a operação de carga e descarga é um estacionamento e embarque e desembarque apenas parada. É direito de todo infrator, quando aplicada a penalidade de multa, interpor recurso. Grifem e anotem essa palavra aí. Interpor recurso contra a penalidade que será julgado. Letra A. Pelas polícias militares e estaduais e pela Polícia Rodoviária Federal. Letra B. Pela JARE
Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Letra C, pelo DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, ou letra D, pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Lembra que eu pedi para vocês grifarem interpor recurso? Por quê? Vai interpor recurso, certo? Qual a alternativa que tem a palavra recurso? Na letra B, pela JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. É a única que vai ter o recurso. Então, a resposta correta é a letra B, pela JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Aqui nós temos outra questão também falando de recurso de multa. Diz assim: as juntas administrativas de recursos de infrações, JARE, são órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento de recursos interpostos contra penalidades impostas por órgãos executivos de trânsito contra decisões de uma JARE que funcione junto a um órgão executivo de trânsito municipal. Cabe recurso ao: letra A, DETRAN, B, CETRAN, C, CONTRAN, ou letra D, DENATRAN. Qual que vocês acham que é a resposta correta? Nós vamos ter uma escadinha para subir. No nosso primeiro degrau, nós vamos ter a JARE, que foi da questão anterior. Só que nessa pergunta, ele já está falando da JARE. Qual que vai ser o nosso segundo degrau? Qual que vocês acham que é? DETRAN, CETRAN, CONTRAN ou DENATRAN? Será o CETRAN na letra B. O CETRAN é o segundo órgão a quem vocês irão recorrer contra as decisões da JARE. Então, recebeu uma multa, recebeu uma infração, primeiramente vai ser entrado com recurso na JARE, Junta Administrativa de Recurso de Infração. Aí, se a JARE indeferir contra as decisões da JARE, aí sim vai entrar o CETRAN. E aí eu coloquei esse outro slide aqui para vocês verem a escalinha. Então, primeiro JARE, segundo o CETRAN, ou JARE e CETRAN. E se for contra as decisões do CETRAN, aí não cabe recurso na esfera administrativa. Ou seja, primeiro JARE, segundo o CETRAN, ou JARE e CETRAN. E terceiro, não cabe recurso na esfera administrativa. Ou seja, se na pergunta não mencionar nenhum desses órgãos, a resposta será JARE ou JARI. Se na pergunta, como foi a questão anterior, ele já falar da JARE, a segunda resposta tem que ser CETRAN. E se na pergunta ele já falar, ele já mencionar a JARE e ele já mencionar o CETRAN, a resposta terá que ser: não cabe recurso na esfera administrativa. Então, anotem essa escalinha aí. JARE, CETRAN, não cabe recurso na esfera administrativa. JARE, CETRAN, não cabe recurso na esfera administrativa. Em uma rua, há um carro em chamas após colisão frontal com outro veículo. Nesse caso, recomenda-se. Nesse vídeo aqui, vocês têm apenas duas alternativas. A resposta correta em verde, que é empregar, se possível, vários extintores ao mesmo tempo, e uma alternativa errada em vermelho. Por quê? Quando os meus alunos eles fazem a prova, eu não tenho acesso às quatro alternativas, apenas a alternativa que eles marcaram errado e a alternativa correta que vai ser em verde, que nesse caso, empregar, se possível, vários extintores ao mesmo tempo. Em relação aos motociclistas, é regra de segurança obrigatória usar viseira ou óculos de proteção. Pode ser que caia também a proibição de transportar crianças menores de 10 anos. Tá? Então, em relação aos motociclistas, é regra de segurança obrigatória usar viseira ou óculos de proteção. E no caso de algum veículo que esteja em chamas, empregar, se possível, vários extintores ao mesmo tempo, sempre começando na base das chamas e sempre em formato de leque. Tem inclusive uma questão com 3 números romanos que pode cair. O primeiro número romano fala que o extintor está no vermelho, então se ele está no vermelho, não serve para nada. E a 2, a 3 e a 4 estarão corretas, que vão ser sempre direcionar na base das chamas, empregar, se possível, vários extintores ao mesmo tempo
e sempre em formato de leque. E em relação aos motociclistas, regra de segurança obrigatória, que é usar viseira ou óculos de proteção. Em relação aos motociclistas, vale ainda ressaltar o artigo 244, que diz que conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor, prestem bem atenção, sem usar capacete, passageiros sem capacete, fazendo malabarismos ou transportando criança menor de 10 anos, são infrações de natureza gravíssima, com 7 pontos, R$ 293,47. Além dessa multa, ele gera a suspensão do direito de dirigir direto. E se porventura vocês estiverem com a PPD, lembrando que na PPD vocês não podem ter nem infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de infração média. Então, se vocês cometerem qualquer uma destas infrações estando na PPD, vocês terão sim a PPD cassada e terão que reiniciar todo o processo do zero. Então, gera suspensão direta para os motociclistas, tanto quem conduz motocicleta, motoneta ou ciclomotor, sem usar o capacete, passageiros sem capacete, fazendo malabarismos ou transportando criança menor de 10 anos. Infração gravíssima, 7 pontos e suspensão do direito de dirigir. Sobre a forma de dirigir, quais das situações abaixo podem causar riscos no trânsito? Quando ele menciona causar riscos no trânsito, são as atitudes negativas, o que vocês não devem fazer. Nesse caso, em verde, fazer movimentos ou manobras bruscas sem sinalizar. Fazer movimentos ou manobras bruscas sem sinalizar poderá sim causar riscos no trânsito e inclusive evoluir até para um sinistro. Todo condutor deve saber que a ordem de prevalência da sinalização obedece à seguinte regra: as indicações do semáforo prevalecem sobre os demais sinais. Sempre que falarmos em sinalização, a primeira que vai prevalecer sobre todas as demais são as ordens do agente de trânsito. Então, se cair lá que você está num sinaleiro, o sinal está fechado, mas que o agente manda você avançar, você vai acatar a indicação do agente e vai avançar. Agora, depois do agente, a próxima sinalização vai ser o semáforo. Então, se tiver uma placa de pare, mas o sinal estiver aberto, por exemplo, você vai obedecer o sinal, o semáforo, porque o semáforo ele vai prevalecer sobre os demais sinais. Então, sempre que falarmos em sinalização, lembrem-se, as ordens do agente de trânsito prevalecem sobre todas as sinalizações, na mesma onde que o pedestre tem a prioridade em relação aos demais, e em segundo, a sinalização do semáforo ou as indicações do semáforo. Analise o texto a seguir. Num domingo quente de verão, Cícero, a esposa e 2 filhos menores foram passar o dia na beira da lagoa Águas Claras, que fica próxima da pequena cidade onde moram. Levaram 3 garrafas grandes de refrigerante, toalhas e guardanapos de papel, 2 quilos de carne e um saco de 5 quilos de carvão vegetal. No final da tarde, após terem saboreado um belo churrasco, o pai juntou todo o lixo num saco plástico e o deixou no acostamento da rodovia. Cícero, ao tomar essa atitude, parem para pensar o seguinte: quando nós estamos na cidade vai existir uma coleta de lixo, um caminhão que passa lá em dias alternados da semana fazendo recolhimento, mas na rodovia não tem. Então, sim, ele agrediu a natureza e ajudou a aumentar a poluição ambiental nas rodovias. Ele teve uma atitude correta ao juntar o lixo, mas a atitude errada foi deixar o lixo na rodovia, uma vez que na rodovia não existe coleta seletiva de lixo, e sim na cidade. Então, para ser completamente correta a atitude dele, ele deveria ter trazido até a sua casa e aí sim descartado num local apropriado. Para que um cidadão obtenha habilitação na categoria D, é preciso, entre outras exigências, que seja maior de. Para a primeira habilitação, é exigido ser maior de 18 anos. Para as habilitações D e E, é necessário ser maior de 21 anos. Neste caso, 21 anos, e esteja habilitado na categoria B há no mínimo 2 anos. Então, ele pode estar há 2 anos na B e fazer a D, ou ele pode estar há 1 ano na C
e fazer AD, ele vai precisar ser maior de 21 anos. Mas aguenta um pouquinho, que eu já vou reforçar com vocês as nossas categorias de habilitação. A distância é a distância mínima necessária para se evitar a colisão com o veículo que segue à nossa frente. Pessoal, prestem bem atenção. Se segue à nossa frente, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos seguindo esse veículo. Se nós estamos seguindo, é a distância de segmento. Então, é a distância mínima necessária para se evitar a colisão com o veículo que segue à nossa frente. Se ele segue, é segmento. Distância de segmento. Distância de segmento que é medida sempre em 2 segundos, que evita uma colisão com o veículo que segue à nossa frente. Então, as categorias que nós temos hoje é A, B, C, D e E. A é para moto, 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral. B de bola para o carro, até 8 lugares. Normalmente, na primeira habilitação, é feito A e B. Pode-se fazer só A, pode-se fazer só B ou pode fazer as duas. A categoria C para o caminhão pequeno, acima de 3.500 quilos. A categoria D é para ônibus, acima de 8 lugares. Ônibus, van, Kombi, qualquer veículo que transporte mais de 8 pessoas. E a categoria E é para carreta acima de 6.000 quilos. Importante ressaltar que o B de bola e o D de dado transporta pessoas, não considerando o motorista, tá? Ele transporta pessoas, enquanto a C e a E, sem contar o motorista, ele transporta carga. A gente sabe que vai ter o motorista dirigindo, mas em relação ao que ele transporta carga. B de bola e D de dado transporta pessoas e a C e a E, ele transporta cargas. Todo condutor deve possuir conhecimentos básicos de mecânica a fim de manter o veículo sempre em bom estado e trafegar com segurança, conforme os preceitos da direção defensiva. Sendo assim, analise as afirmativas abaixo. 1. Folgas no sistema de direção provocam o desbalanceamento das rodas. Sistema de direção é uma, as rodas ele está atrelado ao sistema de direção, mas não necessariamente ao defeito de desbalancear as rodas. 2. A finalidade dos amortecedores é garantir a eficiência no sistema de direção. Amortecedor é um sistema, direção é outro sistema, portanto, não é. E 3. As principais razões da perda de eficiência do sistema de freios são vazamento e nível de fluido baixo, bem como discos, pastilhas e lonas gastos. Sim, essa é a principal razão da perda de eficiência no freio. Então, só está correto o número romano 3. As principais razões de perda de eficiência no sistema de freios são vazamento e nível de fluido baixo, bem como discos, pastilhas e lonas gastos. Eles vão afetar diretamente, na eficiência do sistema aí de frenagem do teu veículo. Então, as principais razões da perda de eficiência do sistema de freios são vazamento e nível de fluido baixo, bem como discos, pastilhas e lonas gastos. Então, só está correto o número romano 3. O ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. O condutor do veículo motorizado deve, quando cair questões falando assim de situações, tente se colocar no lugar. Por exemplo, imagine que você é o ciclista, você está atravessando a via, e aí o sinal ficou verde. O que você gostaria que a pessoa que está no veículo fizesse? Letra A, buzinar para o ciclista. B, sinalizar para o ciclista que ele deve desistir da travessia. C, pôr o carro em movimento de forma lenta, sem colocar o ciclista em risco. Ou letra D, aguardar o final da travessia. Então, imagine que você é esse ciclista. O que você gostaria que o condutor desse veículo fizesse? E, dentro da lei, o que ele deve fazer é a letra D, aguardar o final da travessia. Seja um ciclista, seja um pedestre, qualquer pessoa que esteja atravessando a via tem que aguardar o final da travessia. É importante lembrar também que o condutor ele tem que aguardar o final da travessia. Porém, o pedestre, o ciclista, a pessoa que está atravessando a via, ela também precisa respeitar
o motorista, o condutor. Então, o que que ela vai fazer? Ela deverá completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. Então, no caso, se o ciclista estiver na via, o veículo motorizado deverá aguardar o final da travessia, e esse ciclista, esse pedestre, essa pessoa que está realizando a travessia, ele deve completar o percurso liberando a passagem dos veículos. É muito importante quando vocês estiverem assistindo os vídeos das perguntas, das questões, vocês estarem sempre com um caderno, uma agenda para vocês anotarem a pergunta e a resposta correta, porque isso vai ajudar vocês a fixar a questão. Então, quando a questão cair, vocês vão lembrar que vocês viram no vídeo, que vocês escutaram, que vocês anotaram, e aí vai ficar muito mais familiar e muito mais fácil para vocês acertarem a questão, copiando a pergunta e a resposta correta. A manutenção preventiva faz parte da direção segura. Sendo assim, os amortecedores e molas em mau estado podem acarretar, entre outros. As molas e os amortecedores estão diretamente ligados com a estabilidade do veículo. É uma super dica para vocês acertarem essa pergunta. Letra A. O aumento do ruído externo do veículo não interferindo na segurança. Letra B. O capotamento do veículo em curvas. C. O travamento do sistema de arrefecimento do veículo. Ou letra D. Desconforto aos ocupantes do veículo em função da vibração produzida, sendo que essas peças não interferem na segurança. Primeiro, vocês já podem de cara descartar a letra A e a letra D, porque sim, esses itens interferem diretamente na segurança. Eles interferem na estabilidade do teu veículo. E a letra C, ele fala no travamento do sistema de arrefecimento. Nós não estamos falando de sistema de arrefecimento, nós estamos falando da suspensão. Portanto, letra B, o capotamento do veículo em curvas, amortecedores em mau estado e molas em mau estado podem sim ocasionar o capotamento do teu veículo em curvas. A placa A21A indica. Vale lembrar que todas as placas amarelas são placas de advertência, que vão advertir, que vão alertar sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Então, vamos olhar a placa. O que nós temos? Nós temos ali o desenho de uma via. Ok? Então, tem ali o bordo esquerdo e o bordo direito. E aí, olha o que aconteceu com essa via. Assim, popularmente falando, essa via, ela estava gordinha. Veja como ela estava grandinha. Olhando a placa de baixo para cima, ela estava grandinha, ela estava gordinha. E dos dois lados, em ambos os lados, ela ficou fininha. Ela ficou estreita. Digamos que ela emagreceu. Entenderam? Olhem bem, é isso, essa informação que essa plaquinha está passando para nós. Então, na letra A, nós temos um entroncamento de pista dupla. Não tem nada a ver com o que está na placa. Na letra B, um estreitamento de pista ao centro. Olha, exatamente, um estreitamento, um emagrecimento da pista ao centro. Também não é ponta estreita e também não é largura limitada. Então, a nossa resposta correta, letra B, estreitamento de pista ao centro. Placa A21A, letra B, estreitamento de pista ao centro. Aqui nós temos outras 3 plaquinhas, também são placas amarelas, placas de advertência, que advertem, que alertam sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. E aqui ele quer que nós relacionamos corretamente as sinalizações com seus respectivos significados. Sabe aquela brincadeirinha, aquela atividade que a gente fazia lá no primário de ligar a figura com o significado? Então, gente, aqui é a mesma coisa. Por exemplo, ali, ó, na plaquinha número 1, é algo onde vocês podem sentar, certo? Se vocês podem sentar, é acentuada na número 1. Podem ver, ela é bem quadradinha, certo? Então, ela é o quê? Ela é uma curva acentuada. Para que lado?
direita ou esquerda? Para esquerda. Então, o número 1 está lá na letra C, que é uma curva acentuada à esquerda. O que vocês veem na segunda figura, no segundo desenho? Ah, professora, eu estou vendo a letra T. Exatamente isso. Olha a facilidade, é uma letra T. E aonde que nós temos a letra T? Lá na letra A, interseção em T. Simples e basicamente interseção em T. E na terceira nós temos o quê? Nós temos várias ondinhas, nós temos ali uma espécie de uma irregularidade, que é exatamente o que essa placa significa, pista irregular, lá na letra B. Então, o número romano 1 está lá na letra C. O número romano 2 está na letra A. E o número romano 3 está na letra B. Portanto, a nossa resposta correta é a letra C. Nos semáforos, o condutor deve. Vamos lembrar o que nós temos no semáforo. Nós temos a cor verde, a cor amarela e a cor vermelha. A cor verde diz que nós podemos passar tranquilamente. A cor amarela está dizendo atenção, fica alerta, fica esperto porque vai fechar. E a cor vermelha significa que é uma regulamentação, é uma regra. Você não pode mais passar porque o sinal ficou vermelho. Ele quer saber, então, na letra A, prosseguir mediante luz amarela se não houver veículos parados na via transversal do cruzamento? Será que isso não vai constituir um perigo para outra pessoa que sai lá no finalzinho antes do sinal abrir, e aí você passa no finalzinho antes dele fechar? Olha o risco de vocês se encontrarem no meio do cruzamento. Então, isso não é correto, não. Letra B, reduzir a marcha mediante luz amarela e parar antes da faixa de retenção? Sim, com toda certeza. Mas, Prof. Lu, o que é faixa de retenção? Vou relembrar vocês. Nós não temos a faixa de pedestre, que é a faixa zebradinha? Antes da faixa de pedestre, não tem uma faixa compridinha que vai de um canto da via, de um canto do meio-fio até o outro lado? Tem. Então, essa faixinha, ela chama-se faixa de retenção. Encarem ela como se ela fosse um muro. É um muro que está protegendo o pedestre. Então, você tem que parar antes desse muro. Para quê? Para ter proteção para o pedestre na faixa de pedestre. Na letra C, ele fala em partir cautelosamente, caso não haja veículos na via transversal, ainda que o semáforo esteja vermelho. Não vai fazer isso, avançar o sinal vermelho. Ou a placa de pare é uma infração gravíssima. 7 pontos, porque você pode colocar a vida dos outros em risco. E a letra D, parar mediante luz amarela somente se o tráfego após o cruzamento estiver congestionado ou não. Se tiver amarelo, você vai reduzir sim a marcha e vai parar. Então, letra B de bola. Reduzir a marcha mediante a luz amarela e parar antes da faixa de retenção, antes do murinho de proteção ali do pedestre. As penalidades dos crimes, presta bem atenção, crime de trânsito, podem ser agravados caso o condutor do veículo tenha cometido a infração. Temos 3 números romanos e ele quer saber quais deles são agravantes de crime de trânsito. Cuida, ele não está falando de infração, até porque se fosse infração, as 3 estariam corretas, porque as 3 são infrações. Só que ele quer agravante de crime. Quais que vão ser? Número 1, sem possuir a CNH. É claro, gente, qual que é a coisa fundamental que você precisa para dirigir? Ah, professora, eu preciso da carteira, por isso que eu estou fazendo. Exatamente. Se você dirige sem carteira, isso é, sim, um crime de trânsito. Então, já sabemos que a 1 está correta, então nós já podemos descartar as que não têm o número 1, que no caso é a letra A. 2, sem o veículo estar devidamente licenciado. Pessoal, o veículo não estar devidamente licenciado ou a tua habilitação estiver vencida, isso não mata ninguém. Exatamente, simplesmente falando assim. Se o teu carro está com os documentos atrasados, vai gerar multa, vai gerar transtornos, mas isso não vai tirar a vida de ninguém. Então, não é um crime. É infração? Sim, mas não é crime. Sabendo
que a 2 está errada, vocês já podem descartar as alternativas que tem a número 2, que é a letra D. Então, já descartamos a letra A, já descartamos a letra D. Nós já temos 50% de chances de acertar essa questão. Agora, ó, sobre a faixa destinada a pedestre. Se já tem a faixa de retenção, significa o quê? Que aquele espaço é do pedestre. E se for sobre um espaço que é de uso exclusivo do pedestre, sim, vai ser um crime de trânsito. Pode ser na faixa de pedestre, poderia ser na calçada, vai ser sim um crime de trânsito. Então, 1 e 3 estão corretos. Letra C, número romano 1 e número romano 3. Sem possuir a CNH e sobre a faixa destinada a pedestres. São penalidades que agravam os crimes de trânsito. Para dirigir um veículo não articulado, utilizado no transporte de passageiros, com lotação superior a 8 lugares, excluído do motorista, o condutor deverá estar habilitado na categoria. Eu tenho uma dica que eu uso bastante para vocês poderem identificar quando transporta carga e quando transporta pessoas. O B de bola, que é o carro, e o D de dado, que é para ônibus, micro-ônibus, van, eles vão transportar pessoas. A categoria B é o carro popular que nós temos, que vai transportar até 8 pessoas, dependendo do tipo do veículo. Normalmente 5, mas pode transportar até 8. Agora, qualquer veículo que transporte mais que 8 pessoas, seja uma Kombi, uma van, ônibus, micro-ônibus, aí vai ser categoria D, de dado. Portanto, B de bola e D de dado transportam pessoas, enquanto a C e a E transportam cargas. Quando verificamos pressão arterial elevada, devemos. Neste caso, pessoal, vocês jamais irão colocar qualquer vítima em posição curvada. Se existir uma providência que possa ser tomada, será colocar a vítima deitada com as costas no chão, tá? E claro, né, tentar acalmar a vítima. Se a vítima estiver alterada, estiver com a pressão arterial elevada, vocês deverão tentar acalmar a vítima. É importante ainda lembrar de não mexer nem movimentar as pessoas, os acidentados no caso, não retirar capacete de motociclistas, não dar nada para as vítimas beber ou comer e também não utilizar nenhum tipo de medicamento, seja de farmácia, caseiro ou manipulado. Também não tentar retirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo da vítima e não entrar em contato com o sangue das vítimas, caso tenha. Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve. Essa regra vale tanto para o ciclista quanto para o pedestre, que é manter-se em fila única. Tanto o pedestre quanto o ciclista devem manter-se em fila única, reforçando as regrinhas dos ciclistas. Então, as bicicletas, os ciclistas, eles irão transitar na rua, junto com os veículos motorizados, na mesma direção, pelo bordo da pista de rolamento e sempre com prioridade sobre os veículos motorizados. Quando falarmos em calçadas e passeios, só quando devidamente sinalizado, e quando falarmos em rodovias, aí vai ser proibido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. A segunda questão, ele vai falar da manutenção preventiva, que faz parte da direção segura. Sendo assim, se as lanternas de posição de um automóvel estiverem queimadas ao trafegar durante o período noturno, o que vai acontecer? Ele poderá comprometer o reconhecimento da presença ou da aproximação do veículo pelos demais usuários da via. Então, a luz de posição, que quando você vira a chave e acende as 4 lanternas, ela serve para posicionar o veículo e se elas estiverem queimadas, poderá comprometer o reconhecimento da presença ou aproximação do veículo pelos demais usuários das vias. A poluição atmosférica provocada pelos veículos automotores tem sido motivo de grande preocupação, não somente para o poder público, mas também
para a população como um todo. Sobre os combustíveis utilizados pela frota brasileira de veículos, afirma-se: quem estiver com caderno e caneta, anotem aí a nossa escalinha de gases. Em primeiríssimo lugar, e o mais poluente de todos, nós temos o diesel. Em segundo lugar, nós temos a gasolina, independente se ela é comum ou aditivada. Em terceiro, nós temos o álcool. Lembrando que nos veículos novos e bem regulados, a queima, a emissão de poluentes do álcool e da gasolina, eles são semelhantes. Lembrando ainda que o metanol adicionado ao álcool, ele vai aumentar o teor de poluição. E em último e menos poluente, mas também menos utilizado, nós temos o GNV, que é o gás natural veicular. É o que menos polui, porém é o menos usado. E aqui ele dá para nós 3 números romanos. O 1 e o 3 estão corretos, que é o que nós vamos ler primeiro. A substituição da gasolina e do diesel pelo gás natural nas frotas de táxis e ônibus urbanos pode ser considerada uma medida eficiente para diminuir a poluição. Sim, com certeza, pois o GNV, o gás natural veicular, é o que menos polui o meio ambiente. E a 3, que nos veículos novos e bem regulados, a emissão de poluentes pela gasolina e pelo álcool são semelhantes, sim, também é verdadeiro. A 2 está errada porque ela fala que o diesel é o menos poluente, não é. Ele é o mais poluente de todos. Então, em primeiro lugar, nós temos o diesel, em segundo, a gasolina, tanto comum quanto aditivada. Em terceiro, nós temos o álcool. E em quarto e último, menos poluente, porém menos usado, o GNV, que é o gás natural veicular. Então, para essa questão, estão corretos os números romanos 1 e 3, e o 2 está errado porque o diesel não é o menos poluente. O diesel é o mais poluente de todos. 3 motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. Aqui, ele não está dando a gravidade ou qual infração foi. Ele só está contando que o motorista 1 teve uma infração leve, que é 3 pontos, uma infração média, que é 4 pontos, e uma infração gravíssima, que é 7. E o que vocês precisam fazer? A somatória dessa pontuação. Então, infração leve é 3, média é 4 e gravíssima é 7. Logo, somando 3 com 4 e com 7, nós teremos 14. Motorista 2, a mesma coisa. 2 infrações graves, que é 5 mais 5, 10, e uma média, que é 4. 10 com 4, 14 também. E o motorista 3, 2 infrações médias, 4 mais 4, 8, e 2 leves, 3 mais 3, 6. 8 mais 6 também será 14. Portanto, a pontuação acumulada pelos 3 motoristas, respectivamente, será 14, 14 e 14. Nesse caso, ambos os 3 perderam 14 pontos. Então, reforçando, gravíssimo é 7, grave 5, média 4, leve 3. Gravíssima 7, grave 5, média 4 e leve 3. Indique a placa de advertência, que significa comprimento limitado. Todas as placas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Notem bem que na própria pergunta, ele já nos dá a resposta. Por quê? Comprimento. Como que nós medimos o comprimento? Eu quero medir o comprimento na minha casa lá para ver se cabe um guarda-roupa, para ver se cabe uma cama. Se mede como? Se mede com a trena. É medido em metros. Comprimento vai ser medido em metro. E a única plaquinha que tem 10 metros é a segunda plaquinha, a que está na letra C. Então, comprimento limitado é a plaquinha que está na letra C, que tem a presença do metro. É correto afirmar que o ciclista seguro e defensivo, quando adulto, deve respeitar o Código de Trânsito Brasileiro e, consequentemente, a sinalização das vias,
respeitar o Código de Trânsito Brasileiro e, consequentemente, a sinalização das vias. Pessoal, lembrem-se que o ciclista desmontado empurrando a bicicleta, ele equipara-se ao pedestre em direitos e deveres, ou seja, ele é apenas um pedestre que está empurrando uma bicicleta. No Brasil, há que se considerar que o cidadão pode exercer diferentes papéis no contexto social. Ora atua como pedestre, ora como motorista ou motociclista. Para o Código de Trânsito Brasileiro, o cidadão é. Notem bem que em ambos os casos ele está falando do cidadão. O cidadão, ele tem vida, tá? Se ele bater hoje o carro dele, se ele bater hoje a moto, o caminhão, o que for, ele vai amanhã ou depois consertar, certo? Agora, se ele porventura se acidentar e perder a vida, ele não vai ressuscitar. Portanto, prioridade no que se refere à defesa da vida. Prioridade no que se refere à defesa da vida. Considere as afirmativas. Aqui nós temos 3 números romanos e ele está nos questionando sobre crime de trânsito. Já vou adiantar que se fosse infração, ambas as 3 são infrações. Porém, ele quer crime de trânsito. O 1 fala que afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Isso é um crime de trânsito? Sim, com certeza. Afastar-se do local do acidente é sim crime de trânsito. 2. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Isso é um crime? Sim, com certeza. Por quê? Qual que é o item fundamental para vocês poderem dirigir? Ah, professora, é a carteira da habilitação, por isso que eu estou fazendo a carteira. Exatamente. Se você não tem carteira, se você não tem PPD, mas mesmo assim você está dirigindo sem esse documento de porte obrigatório, sim, você está cometendo um crime. E a 3, ele vai falar daquele condutor que dirigir o veículo automotor em via pública com a validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. Notem a diferença. Nesse caso, eu tenho a carteira, ela só está vencida. Quer dizer que eu passei pelo processo, eu fiz o curso, eu passei por todas as etapas e eu conquistei a minha carteira. Porém, por um descuido, ela está vencida. Então, não é um crime. É uma infração gravíssima com 7 pontos, sim, mas não é crime. Então, nós temos crime no 1 e no 2. Dirigir com a CNH, PPD vencida há mais de 30 dias não é crime. É infração gravíssima, mas não é crime. Ter domínio a respeito da sinalização faz parte da direção segura. O condutor verifica que em uma quadra de via urbana há uma série de placas que sinalizam que é proibido estacionar, certo? É uma informação só, não pode estacionar. Ao desembarcar um passageiro, o condutor deve desembarcar um passageiro é o que nós chamamos de parada, que é o tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque. Ele não está proibindo a parada, ele está proibindo o estacionamento. Então, essa pessoa, esse condutor, ele deverá permanecer com o veículo no local somente durante o tempo suficiente para realizar o embarque e desembarque, ou seja, alguns segundos. A ultrapassagem nas pontes e viadutos é. Nas pontes e viadutos, nós vamos ter 2 regrinhas básicas. Primeiro, proibido nas vias com duplo sentido de direção e pista única, ou seja, quando tem 2 pistas, uma está indo e uma está vindo, isso é sentido duplo, e só tem uma pista em cada direção, é pista única. Neste caso, será proibido. Se fosse uma pista dupla, 2 ou mais faixas no mesmo sentido, aí seria permitido. Agora, como é uma pista só por sentido, é duplo sentido, uma em cada sentido.
mas é pista única, apenas uma faixa, então é proibido. Ou seja, proibido nas vias com duplo sentido de direção e pista única. Se fosse pista dupla, duas ou mais faixas no mesmo sentido, aí seria permitido. É aquela mesma regrinha de ultrapassagem pela direita, que é quando o condutor vai entrar, virar à esquerda, aí pode-se ultrapassar pela direita. No que se refere à habilitação para conduzir veículos automotores, considere os requisitos. Bom, o primeiro requisito é aquele famoso requisito que a maioria espera: completar 18 anos, que nada mais é que ser penalmente imputável, ou seja, ter condições físicas e psicológicas. Então, esse é o primeiro requisito, o primeiro e o mais fundamental. Ser penalmente imputável, ser maior de 18 anos, ter condições físicas e psicológicas. Sabendo que essa alternativa está correta, que o número romano 1 está correto, vocês já podem descartar o que não tem o número 1, que é a letra C. No segundo item, ele fala em possuir carteira de identidade ou equivalente. O que é a carteira de identidade? É um documento oficial que tem foto. O equivalente seria qualquer outro documento oficial que contenha foto. Poderia ser carteira de trabalho, poderia ser passaporte, entre outros. Então, aí na apostila de vocês, provavelmente vai ter o CPF. O CPF precisa, mas na prova ele não vai falar do CPF. Então, vocês podem riscar o CPF e trocar por equivalente. E o 3, saber ler e escrever também é um item para vocês conseguirem fazer a carteira. Portanto, letra A está correto. 1, 2 e 3. Ser penalmente imputável, possuir carteira de identidade ou equivalente e saber ler e escrever. A placa A33B sinaliza. Pois bem, o que vocês estão vendo na placa? Lembrando que é uma placa amarela. Placa amarela é placa de advertência, que adverte, que alerta sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras. Então, o que nós temos ali? Nós temos uma criança, parece que essa criança está com um livro na mão. Temos uma pessoa adulta responsável por essa criança. E notem, nós temos uma faixa de pedestre. O que é a faixa de pedestre? É uma sinalização. Está sinalizando que tem o quê? Se tem uma criança, essa criança está com o livro na mão, se tem uma pessoa responsável. Então, essa é a informação que nós temos na placa. Letra A, crianças. Será que são somente crianças? Letra B, passagem de pedestre, mas será que não tem uma sinalização ali indicando que tem alguém? Ou letra C, passagem sinalizada de escolares. Pois bem, temos a faixa de pedestre, que é uma passagem sinalizada, temos uma criança ali com um livrinho, com um caderno na mão, então sim, a letra C é a nossa resposta correta. Analise as condutas prestadas a uma vítima de acidente que está inconsciente e com sangramento. Então, notem bem, além dela estar inconsciente, ela também está apresentando sangramento. Número 1, não movimentar a vítima? Sim, com certeza. Independente de qualquer situação, vocês nunca vão movimentar um acidentado, nunca vão transportar um acidentado, não vão retirar capacete de motociclista acidentado e nem vão retirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo da vítima. Então, sabendo que a 1 está certa, vocês já podem descartar a letra C e a letra D. Vocês já têm 50% de chances de acertar a questão. A 2 fala em aguardar o socorro profissional. Sim, com certeza eu vou chamar e aguardar o socorro profissional. Vou fazer a sinalização do local se for necessário e vou chamar e aguardar um socorro profissional. Só sabendo disso, eu já sei que a letra B, que tem 1 e 2, está correto. Mas vale reforçar que vocês não vão, jamais, em hipótese nenhuma, aplicar torniquete. Portanto, estão corretos número romano 1 e número romano 2. É caracterizada como infração leve, com 3 pontos na carteira de habilitação quando o condutor. Então, ele está dando para nós 4 infrações e ele quer saber quais delas é uma infração de natureza leve. Letra A, parar o veículo na contramão de direção. Parar na contramão de direção não é uma infração leve. Letra B, deixar de atualizar o cadastro, o registro do veículo ou da habilitação do condutor. O que vocês acham? É leve ou não é leve? C, transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação.
Será que é leve? Será que não é leve? E D, parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança do sinal luminoso. E aí, quais que vocês acham que é infração de natureza leve com 3 pontos na habilitação? Agora, na letra A, parar o veículo na contramão de direção. Na letra C, transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação. E também a letra D, parar o veículo sobre a faixa destinada a pedestre. Na mudança do sinal luminoso, são infrações de natureza média com 4 pontos na habilitação. Então, na letra A, na letra C e na letra D, nós temos infração média com 4 pontos na habilitação e na letra B de bola, nós temos uma infração de natureza leve com 3 pontos na habilitação, que é deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor. Porém, atenção, não confundam. Não atualizar a carteira da habilitação é uma infração de natureza leve com 3 pontos. Agora, dirigir com a tua habilitação vencida há mais de 30 dias, é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos na habilitação. Dirigir com a PPD ou CNH vencidos há mais de 30 dias, infração de natureza gravíssima, com 7 pontos. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias é uma infração. Letra A, infração média, penalidade e multa. Letra B, infração leve, penalidade e multa. Letra C, infração grave, penalidade e multa. Ou letra D, infração gravíssima, penalidade e multa. Pois bem, atirar ou abandonar na via objetos ou substâncias não está colocando a vida da outra pessoa em risco. Então, não é letra D, gravíssima. Também não está colocando a tua vida em risco. Então, não é infração grave na letra C. Ficamos entre a média e a leve. As infrações de natureza leve quase sempre estão relacionadas com o deixar de atualizar o registro do veículo, como nós vimos na questão anterior, ou então utilizar a buzina de forma errada, de forma irregular. Também é considerada uma infração de natureza leve com 3 pontos. Logo, a nossa resposta correta será a letra A, infração média, penalidade e multa. Então, atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias é uma infração média, penalidade e multa. E também poderia ter um complemento irresponsável do ponto de vista ambiental. Agora, esta outra aqui diz o seguinte: usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. 1. Infração grave, penalidade e multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Letra B. Infração leve, penalidade e multa. Letra C. Infração gravíssima, penalidade e multa e apreensão do veículo. Letra D. Infração média, penalidade e multa e medida administrativa, remoção do veículo. Pois bem, vamos por partes. Nessa questão, tem algo errado. O que está de errado aqui? A utilização do som. O problema está no som. Então, vai ter que ter o quê? Vai ter que ter uma regularização. A gente tem que arrumar isso. Ou a gente vai abaixar o volume, ou a gente vai recolher esse som, alguma coisa precisa ser feito. Então, existe a retenção. Por isso que a letra A é a nossa resposta correta. Infração grave, penalidade e multa e a medida administrativa, que é a retenção do veículo para regularização. Letra B não é apenas a penalidade de multa. Na letra C não é gravíssima, porque você não está colocando a vida de ninguém em risco, muito menos para gerar apreensão. E na letra D também não é, porque não é remoção. A remoção, ela vai acontecer quando você parar, quando você estacionar em local proibido, atrapalhando a circulação dos demais. Aí sim vai gerar remoção. Agora, quando for nesse caso, que tem algo errado, algo para arrumar, algo que não está certo, vai gerar a retenção para regularização, que é a letra A. Em um cruzamento férreo, de quem é a preferência? Cruzamento férreo é quando temos a via que está cruzando com uma ferrovia. Tá, mas e aí? De quem que é a preferência? A preferência, uma dica que eu dou para vocês, será de quem tiver a maior dificuldade para parar. Quem que tem mais dificuldade para parar? Pensem comigo nessa lógica. Quem que tem mais dificuldade para parar? O pedestre? O trem? O motociclista? Ou o veículo? Bom, o pedestre, para ele parar, é questão de milésimos de segundo. Para o motociclista parar, pode ser que demore um pouquinho mais.
mas a facilidade ainda existe. Para o veículo, mesma coisa. Agora, imaginem comigo para parar um trem. Tanto é que tem até uma questão aqui que cai, que leva-se de 200 a 300 metros para parar. O trem mais a composição. Entenderam? Então, sim, a preferência, neste caso, será do trem. Então, a preferência num cruzamento férreo será do trem. Aí, eu aproveitei colocar essa questão aqui, que eu vou colocar em outros vídeos também para vocês, só para vocês entenderem a diferença das placas. Vocês vão ver que ele diz para correlacionar. Correlacionar é ligar. Sabe lá quando a gente estudava, que pedia para ligar lá a figurinha ao seu respectivo nome? Aqui é a mesma coisa. Olha ali o número romano 1. Passagem de nível sem barreira. Segue lá o risquinho cor-de-rosa, é aquela plaquinha ali. 2. Passagem de nível com barreira. Olha lá a setinha azul, o risquinho azul. A barreira tem a cerquinha, não é um trilho de trem, gente, é uma cerquinha. A cerquinha está fazendo o quê? Ela está criando uma barreira. Você constrói uma cerca, você constrói um muro por quê? Porque você quer criar uma barreira. Você não quer que as pessoas entrem num local, num determinado local, certo? Lá na 3, nós temos a Cruz de Santo André, ó, segue lá a linha verde. Então, aquele X ali significa Cruz de Santo André. Essa placa é muito comum de cair. Então, tem que no próximo vídeo que eu vou postar, vai ter essa plaquinha. E a quarta e última, que é ali da setinha do risquinho em roxo, é o cruzamento de vias, que é apenas o X. Então, lá em cima, a cerquinha é um cruzamento de nível com barreira. A segunda é uma passagem de nível sem barreira. A terceira é um cruzamento de vias. E a quarta e última, Cruz de Santo André. Um veículo em movimento deve ocupar a faixa mais à direita da pista de rolamento quando? Bom, a faixa mais à direita ela vai ser para aqueles veículos de grande porte ou que estão desenvolvendo menor velocidade. Normalmente nas subidas nós temos o que nós chamamos de terceira faixa ou terceira pista, que é justamente aquela faixa para estes tipos de veículo. Porém, e quando não tiver, o que vai acontecer? Quando deixar de existir uma faixa especial a ele destinada, eles irão ocupar a faixa mais à direita da pista de rolamento, ou seja, eles irão se posicionar mais à direita da pista, justamente para facilitar a ultrapassagem dos demais. Então, deixar de existir uma faixa especial a ele destinada, quando esse veículo vai ficar mais à direita. Ele vai ficar mais à direita quando deixar de existir a faixa especial a ele destinada. Instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, ou seja, o tacógrafo, é equipamento obrigatório para veículos de transporte de passageiros com mais de 10 lugares. Tacógrafo, veículos de transporte de passageiros com mais de 10 lugares. Então, registrador instantâneo inalterável de tempo, de velocidade e tempo, vai ser para veículos de transporte de passageiros com mais de 10 lugares. Lembrando que o tacógrafo é um equipamento obrigatório para veículos de transporte de passageiros com mais de 10 lugares. Quando o motor for submetido a uma carga mais elevada e prolongada, como numa viagem, é aconselhável não desligá-lo repentinamente. Repentinamente quer dizer, você fez lá uma viagem de 100, 200, 300 quilômetros, chegou na sua casa, parou o carro e já desligou. Isso é desligar repentinamente. Vocês não irão fazer isso, tá? Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão deixá-lo funcionando por alguns minutos, uns 2, 3 minutos, em marcha lenta. O que é marcha lenta? Então, você vai chegar, você vai colocar em neutro, você vai puxar o freio de mão, você vai soltar os pedais. Isso é marcha lenta. O carro está funcionando, mas apenas na marcha lenta, na velocidade não, na rotação ali do motor sem acelerar. Para que vocês vão fazer isso? Para evitar o acúmulo de calor no motor. É dever de todo condutor de veículo transitar em velocidade compatível com a segurança. Existe uma outra resposta que também pode cair, que é portar e exibir, quando solicitado pela autoridade de trânsito, os documentos exigidos por lei ou regulamento. Então, dever do condutor de veículo: transitar em velocidade compatível com a segurança e portar e exibir, quando solicitado pela autoridade de trânsito, os documentos exigidos por lei ou regulamento.
o CTB. A sigla CTB significa Código de Trânsito Brasileiro, certo? Então, ele diz assim, que o infrator será submetido a um curso de reciclagem, dentre outras situações, quando suspenso do direito de dirigir ou quando se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído. Suspenso do direito de dirigir e quando se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído. Por exemplo, o curso de reciclagem quando o condutor dirigir alcoolizado. Vai gerar suspensão direta por 12 meses, ele vai cumprir os 12 meses e vai fazer o curso de reciclagem. Quando ele transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via, também é uma infração que gera suspensão direta. Então, ele vai ser suspenso e ele vai ter que fazer o curso de reciclagem. Em relação aos motociclistas, é regra de segurança obrigatória usar viseira ou óculos de proteção. Em relação aos motociclistas, é regra de segurança obrigatória usar viseira ou óculos de proteção. Atenção! Também pode cair a proibição do transporte de crianças menores de 10 anos, ou seja, é proibido o transporte de crianças menores de 10 anos. A distância que o veículo percorre desde o momento que o motorista vê o perigo, isso é reação. Aciona os freios, continua freando até o carro parar, isso é frenagem. Agora, quando nós juntamos os dois, desde o momento em que ele vê o perigo e aciona o freio, ele aciona o freio e continua freando até o carro parar, distância de parada, que nada mais é que a soma da reação mais a frenagem, que vai gerar a parada. Para facilitar, em rosa, reação, distância que o veículo percorre desde o momento que o motorista vê o perigo e aciona o freio. Isso é reação. Em azul, do momento em que ele aciona o freio até a parada total do veículo. Isso é frenagem. Agora, se eu somar reação mais frenagem, em verde vai resultar na distância de parada, que é a distância que o veículo percorre desde o momento que o motorista vê o perigo, aciona os freios até a parada total do veículo. Parada, reação mais frenagem, que é igual a parada. Eu vou deixar o link aqui em cima para vocês. Eu fiz um vídeo exclusivamente falando dessas paradas, dessas distâncias. Distância de segmento, de segurança, reação, frenagem, parada, enfim. Explicando para vocês cada uma delas. E também coloquei todas as questões que podem cair referente a essas perguntas. Então, eu vou deixar o link aqui em cima, é só vocês clicarem e assistirem assim que vocês terminarem este vídeo aqui. O condutor que dirige o veículo com calçado que não se firme nos pés terá como punição. Artigo 252. Dirigir com calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Isso vai resultar em multa. É uma infração de natureza média com 4 pontos e multa. Devemos estar atentos ao painel de instrumentos. Caso apareça acesa uma luz de advertência vermelha, isto significa... Pessoal, presta bem atenção no que eu vou falar aqui, isso é muito sério. Qualquer luz vermelha que acenda no teu painel é algo muito grave, é algo muito sério. Imediatamente você vai parar o teu carro e vai chamar um socorro mecânico. Por quê? Isso é um sinal de anormalidade em algum sistema do veículo. Os sistemas principais do teu veículo vão acender em vermelho. Se teu carro estiver esquentando o motor, vai acender em vermelho. Se tiver problema na lubrificação, no óleo, vai acender em vermelho. Situações gravíssimas, situações extremas, vão alertar você no painel na cor vermelha. Então, acendeu qualquer cor vermelha, qualquer lâmpada vermelha no painel, vocês irão imediatamente parar e chamar o socorro mecânico. Por quê? É um sinal de anormalidade em algum sistema do veículo. Conforme o CTB, mais uma vez, Código de Trânsito Brasileiro, válido em todo o território nacional, todos os estados, em todas as cidades. O trânsito, trânsito é a utilização das vias para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga por
Pois bem, quem que vai utilizar a via? Pessoas, veículos e animais, conduzidos ou não. Esse transitar é a utilização. Ou utilizar a via chama-se trânsito. Então, trânsito é a utilização das vias. Para quê? Para circulação, para parada, para estacionamento e operação de carga e descarga. Por quem? Quem que vai fazer a utilização das vias? Pessoas, veículos e animais, conduzidos ou não. Entenderam? Então, aqui é a utilização da via. Nessa outra questão aqui, ele fala de uma condição adversa da via. Via é o espaço físico, certo? Agora, a utilização dela por pessoas, veículos ou animais chama-se trânsito. Uma condição adversa de trânsito é o quê? Pedestres e animais soltos na via. É uma condição adversa de trânsito. E aí ele pode cair essa outra definição aqui, ó, muito semelhante. É a utilização das vias por pessoas, veículos, animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Isso é definição de quê? Ele já contou. Se existe uma utilização, se nós estamos utilizando, se nós estamos transitando, chama-se trânsito, e uma condição adversa de trânsito é pedestres e animais soltos na via.